Bom, abrimos o jornal com esse destaque, né, Sheila, falando aí sobre a ocupação dos leitos de UTI. Uma pesquisa da Associação de Medicina Intensiva Brasileira aponta que hoje 58%, na verdade mês de março, né, 58% dos internados em UTIs tinham até 40 anos e que a ocupação dos leitos de terapia intensiva por idosos caiu 42%. A cada 100 pessoas hospitalizadas, 7 têm mais de 60 anos de idade. Ainda em março, quase 60% dessas pessoas internadas não tinham nenhum tipo de comorbidade. A gente vai falar mais sobre esse assunto agora. Estamos em contato com o Dr. Ederlon Rezende, que é ex-presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, responsável por esse levantamento. Dr. Ederlon, obrigado por atender aqui a Band News FM. Começo te perguntando, então, hoje é errado, né, falar que a Covid-19 é uma doença que atinge mais os idosos, como se dizia no começo da pandemia, grupos de risco. Fala um pouco mais sobre esse levantamento e o que a gente pode tirar, né, disso aí, de aprendizado desse levantamento, né? São dados que realmente espantam. Bom dia, Ivan, bom dia aos demais ouvintes. De fato, nós estamos vivendo um momento muito diferente da pandemia. Diferente do início, quando as UTIs, os pacientes que nós chamávamos de grupo de riscos, mais idosos, com comorbidades, nós temos agora uma população diferente, jovens e pacientes sem comorbidades. É uma diferença muito importante. Por que disso? Vários fatores podem estar relacionados a isso. A vacinação nos octogenários pode ser responsável por ter diminuído bastante o número deles nas UTIs. O fato dos pacientes mais jovens estarem mais expostos, terem que estar saindo mais na rua, menos chance de ficar em casa, ou até por se sentirem menos vulneráveis e acabam se arriscando mais, tem contribuído para o aumento desses jovens nas UTIs, com certeza. E uma questão que nós não temos como comprovar, pelo menos por enquanto, a nossa nova variante P1 pode também ter uma virulência maior e fazer com que pessoas jovens que tinham formas menos graves da doença agora não tenham formas mais graves, precisando inclusive de UTI. Quer dizer, não, você vai? Não, diga. Não, é porque é justamente isso que eu ia perguntar, sobre a questão das variantes. A gente ouve alguns secretários de saúde de municípios falando, atribuindo esse dado às variantes, mas não há ainda um jeito de falar, de concluir que essa variante atinge mais essa faixa etária, ou ela é mais cruel com esse tipo de paciente. Ainda não, Ivan. Tem um estudo recente da Fiocruz que mostrou que a contaminação em pacientes mais jovens aumentou em 500%. Ou seja, isso é indiscutível. Aumentou muito a contaminação deles. E claro, quando você tem uma grande população contaminada, a chance de que parte deles evolua com a forma mais grave da doença e vá para uma UTI aumenta. O percentual desses pacientes nas UTIs aumentou consideravelmente. 15% de aumento nessa faixa da população, dos mais jovens, com menos de 40 anos, é bastante significativo, já que eles têm organismos mais resistentes, têm menos comorbidades, e o que se espera é que evoluíssem menos para a forma mais grave da doença. Mas eles estão chegando nas UTIs mais graves, cada vez precisando de mais suporte, como ventilação mecânica, diálise, e até procedimentos que são reservados a muito poucos, como a ECMO, por exemplo. Uhum. A ECMO é a que, desculpa de novo, Sheila, é que o ator Paulo Gustavo usou, né? Isso. E a gente falou aqui também na programação. Tentando fazer uma leitura mais comportamental, doutor, porque a gente sabe o quanto o comportamento individual interfere nesses números, o quanto o comportamento individual pode agravar a situação da pandemia. É possível a gente falar sobre o comportamento, quer dizer, esse público mais jovem fica menos isolado, fica mais exposto, se expõe mais ou eventualmente demora mais para buscar um atendimento médico? É verdade, Sheila. Nós temos que... O que nós podemos fazer nesse momento para tentar mudar isso é mudança de comportamento. E é provável que até por conta das informações dadas no início da pandemia de que essa população não corria risco, essas pessoas tenham se exposto mais. Nós temos que entender que muitas das pessoas que se contaminam trabalhando, o que, infelizmente, tem pouco que possa ser feito. Mas, infelizmente, tem muita gente que se contaminou em atividades de lazer, o que poderia ser evitado. E é fundamental que as pessoas
entendam que qualquer aglomeração, que qualquer exposição desnecessária, nesse momento da pandemia, deve ser evitada. É curioso também, Sheila, e isso cabe por conta de comportamento de ser ressaltado, que alguns casos de jovens contaminados, internados na UTI, foram contaminados por seus pais já vacinados, que aí evolui com uma forma mais branda da doença, que estão protegidos pela vacina, mas que acabam contaminando outros que não estão protegidos pela vacina e, portanto, tem risco de ter a forma mais grave da doença. Então, são vários fatores, mas que no final tem uma coisa só que podemos fazer: continuar tomando cuidado, evitando aglomerações, utilizando máscaras sempre, máscaras adequadas, higienização das mãos, cuidado em levar a mão para o rosto. Essa é a maneira mais comum de nós nos contaminarmos. Protocolo recomendado pela Secretaria aqui de Saúde de São Paulo, capital, é para que as pessoas procurem atendimento médico diante de qualquer sintoma de Covid-19. A gente até, quando houve esse novo protocolo, fez um questionamento aqui sobre o quanto isso motivaria muita gente a procurar um posto de saúde, uma UBS, e o quanto essas estruturas dariam conta desse volume de pessoas. Enfim, nem todos os municípios seguem essa mesma recomendação, nem outros estados também. O quanto isso pode interferir? Como deve proceder uma pessoa que tem algum sintoma de Covid? A recomendação médica é essa mesmo? Diante de sintomas, uma combinação ali de 2 sintomas, procurar diretamente um serviço médico? Verdade, Sheila, eu acho que é importante ressaltar isso. No início da pandemia também a recomendação era que você procurasse o serviço de saúde só quando tivesse muito mal. Agora não, isso mudou. Quando você começar a ter sintomas, é importante procurar assistência, porque a chegada tardia, principalmente dos jovens, tem sido um problema que tem piorado o prognóstico desses pacientes, tem levado a evoluções desfavoráveis. Um outro ponto muito importante, pessoal: não existe tratamento precoce. Nós temos visto isso com muita frequência. As pessoas utilizando medicamentos que elas assumem que vai curá-las, e esses medicamentos, principalmente quando utilizados de maneira inadequada e sem recomendação médica adequada, acabam prejudicando. Um exemplo clássico: utilizar corticoide em casa, ainda não tendo a forma grave da doença e ainda na fase de replicação do vírus, é extremamente prejudicial, porque você, nesse momento, precisa do seu organismo para se defender da replicação do vírus. Quando você toma um corticoide, você tira essa defesa e os vírus se multiplicam e vão fazer uma doença muito mais grave. E esses pacientes chegam no hospital com pneumonias gravíssimas, muitos deles chegando já necessitando da intubação. E aí eu chamo a atenção para uma coisa também: muito cuidado com os médicos que se apresentam como salvadores da pátria, como donos de fórmulas salvadoras. Se algum médico se apresentar para você assim, desconfie dele. Essa doença não tem ainda tratamentos efetivos que a gente possa prometer a você que você vai se curar com eles. Você precisa, na verdade, se proteger para evitar de ter a doença. Doutor, aproveitando aí que o senhor falou de medicação, e eu acho que um assunto que pautou muito a gente nos últimos dias foi a questão do kit intubação, né? E para quem é intensivista, eu acho que esse assunto está muito ligado. Aproveito para trazer mais 2 dados aqui para o ouvinte. Dados do Conselho Federal de Medicina apontam que os intensivistas representam menos de 2% dos quase 500 mil de médicos aqui no país. E uma pesquisa da própria Associação de Medicina Intensivista Brasileira aponta que 90% dos profissionais que estão aí na linha de frente afirmam ver colegas que estão cansados fisicamente, emocionalmente. Eu queria te perguntar qual é a situação desses profissionais de saúde e se há isso, né, se há falta de profissionais, como é que isso reflete na ocupação dos leitos. Muitas vezes a gente fala aqui de leitos que estão desocupados, mas às vezes desocupados porque ou não há o kit, ou não há os profissionais, né, não tem profissional ali capaz para fazer aquele leito ser ativado, né? Qual é a situação dos intensivistas hoje, de modo geral, aqui no país? Imagino que deve ser um cansaço, um esgotamento incrível em relação a tudo que a gente está passando por aqui, né? Mais de um ano de pandemia e parece que a gente não saiu muito do lugar, né, doutor? Verdade, Ivan. Todos esses são sintomas de uma mesma doença. Qual é a doença? Colapso do sistema de saúde. Faltam insumos como oxigênio, como kit intubação, faltam leitos de UTI, faltam profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, ou seja, tudo isso é consequência do mesmo problema. Qual?
um absurdo aumento no número de casos. A demanda de pacientes com Covid, principalmente com a forma mais grave da doença, é absurda. Nós acabamos sempre caminhando pensando que o remédio é só aumentar a capacidade do sistema, abrir leitos. Na minha opinião, isso é um equívoco. Nós precisamos fazer, como em todos os outros países, investir na redução do número de casos. Nenhum sistema de saúde tolera isso. Nenhum sistema de saúde no mundo consegue aguentar essa sobrecarga, principalmente por muito tempo. E aqui no nosso país, como nós assumimos a ideia de que não se faz paralisação de circulação de pessoas radical, que é a única maneira que se conhece para conter a disseminação do vírus, nós acabamos tendo que conviver com uma situação em que a nossa onda ela se mantém por um tempão, é um platô, e isso esgota a todos, do ponto de vista físico, mas principalmente do ponto de vista emocional. Doutor, o senhor falou rapidamente sobre como o processo de vacinação dos mais idosos, né, pode impactar, inclusive, nesses números que a gente está vendo. Felizmente, menos idosos morrendo, felizmente, menos idosos sendo internados. Por outro lado, entretanto, esse número bastante assustador de mais jovens ocupando esses leitos de UTI. Já há uma dimensão mais clara do quanto o processo de vacinação tem sido importante para proteger esses idosos que vinham morrendo mais, que respondiam pelo maior número de óbitos em todo o país. E aí eu já acrescento uma preocupação de muitos ouvintes que têm comorbidades e até agora não foram contemplados no calendário de vacinação e por enquanto não há uma previsão. Essas pessoas muito assustadas, com medo de serem as próximas a passarem a ocupar esses leitos de UTI. Verdade, Sheila. É muito triste o fato de que nós, sendo tão eficientes com campanhas de vacinações anteriores, estamos claudicando pela falta da matéria-prima, pela falta das vacinas. Se nós conseguíssemos vacinar pelo menos a nossa população de pacientes com acima de 60 anos, que representam aí cerca de 45, 50 milhões de brasileiros, isso já daria uma folga importante para o sistema de saúde. Aí o próximo subgrupo são os pacientes com comorbidades. E aí, de novo, eu fico um pouco preocupado quando eu vejo que nós, até pela falta de um controle central mais rigoroso, cada estado começa a definir quais os seus critérios para essa população. E isso, infelizmente, vai gerar mais incertezas, mais insegurança numa população que vem sofrendo aí com incertezas e inseguranças e indefinições durante essa pandemia. Isso é muito ruim e acho que urge que o nosso governo, de alguma forma, busque controlar melhor isso tudo. O novo ministro da Saúde tem mostrado uma preocupação em tentar fazer diferente, mas, óbvio, isso só é possível se houver uma vontade, uma determinação central para que essas mudanças aconteçam. Quais são as previsões para o mês de abril? Isso que está apontado na pesquisa ao longo do mês de março, desse volume tão expressivo de jovens internados nas UTIs, esse dado deve se repetir nos números de abril? Essa é a perspectiva? Bom, março, infelizmente, foi um mês terrível. Para você ter uma ideia, o número de internados em UTIs do mês de março foi mais ou menos semelhante ao trimestre setembro a novembro, que talvez tenha sido o trimestre mais calmo. Então, nós em um mês tivemos o número de internações que tivemos em 3 meses, os 3 meses mais tranquilos. Para abril, as perspectivas também não são, infelizmente, muito boas. Algumas medidas foram feitas por iniciativas dos estados, dos municípios, tentando conter a circulação. Se elas não foram tão efetivas, pelo menos contribuíram para uma certa redução no número de casos, no número de contaminados. Isso tem começado a impactar na redução do número de pacientes nas UTIs e certamente também vai impactar na redução do número de óbitos. Importante entender que todas as ações feitas no sentido de reduzir contaminação, elas só vão se mostrar nas UTIs, em média, 3 semanas depois, porque esse mais ou menos é o ciclo da doença. Você se contamina, você leva mais ou menos uns 10 dias para precisar ir para o hospital, mais alguns dias para chegar na UTI. E uma vez na UTI, você vai ficar lá 2 a 3 semanas internados. Então, para que efetivamente nós tenhamos UTIs mais vazias, como vocês mostraram há pouco em Osasco,
ainda demora um pouco mais. Eu acho que nós só vamos ver isso em maio, se o número de contaminados seguir caindo, o que a gente espera. E, infelizmente, eu volto a ressaltar, como nós ainda não temos uma quantidade de vacinação suficiente para isso, continua sendo necessário que todos se protejam, que procurem evitar essa contaminação com o que nós já sabemos. Utilização de máscaras, higienização das mãos e manter distanciamento seguro. No ano passado, doutor, a AMIB, eu lembro de ter feito reportagens aqui na Band News FM falando sobre a situação das UTIs, né? E algumas pesquisas, não só levantamento feito pela AMIB, mas também pelo próprio Conselho Federal de Medicina. E muitos profissionais da saúde alertavam para a falta de insumos, né? No caso da AMIB, quase 70% dos intensivistas falavam e alertavam para a falta desses recursos para o atendimento, né? Falta de EPI, falta de máscara. Eu queria saber se isso foi sanado de alguma forma. E um outro dado que chamou muita atenção em relação a plano de contingência. 40% dos entrevistados relataram que caso os profissionais de saúde fossem infectados naquele local de trabalho, naquele hospital, naquela unidade de saúde, não havia um plano de contingência para repor esses profissionais. Esse cenário mudou de 2020 para 2021? Felizmente uma coisa mudou. A questão dos EPIs, que foi uma dificuldade no início da pandemia, isso melhorou bastante ao longo do tempo. O governo conseguiu adquirir isso em grande quantidade e hoje isso não tem sido um problema nas UTIs Brasil afora. Uma segunda coisa que melhorou bastante para os profissionais de saúde foi a vacinação. Hoje nós temos os profissionais atuando na linha de frente, todos vacinados, o que de fato dá uma proteção maior a essa população. Isso, sem dúvida, foi algo importante. Mas nós continuamos ainda com um número de casos muito alto. Só para vocês terem uma ideia, a França ela tem cerca de 65 milhões de habitantes. O estado de São Paulo tem cerca de 45 milhões, aproximadamente. Na França são 5.500 leitos de UTI para a Covid. No estado de São Paulo nós chegamos a ter 13 mil. Você não vai imaginar que no estado de São Paulo tenhamos mais profissionais de UTI do que no país França. E aí eu falo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros. Ou seja, nós extrapolamos na ideia de que a solução do problema é abrir novos leitos de UTI. Isso não significa dizer que eu sou contra abrir novos leitos, até porque é uma questão de dignidade oferecer para a população um local para que eles possam ser acolhidos. Mas com essa ideia nós estamos esquecendo a importância de atuar frente à redução do número de casos. O sistema de saúde não aguenta esse aumento. E isso está fazendo com que sequer tenhamos insumos básicos como oxigênio disponível para atender tanta gente, além da escassez de profissionais, que nós já falamos aqui várias vezes, e principalmente no que diz respeito ao esgotamento mental desses profissionais. Agora, mas a questão de novos profissionais era um pouco mais delicada, né? A gente vê alguns movimentos no sentido de ampliar a residência, né? De fazer alunos recém-formados já entrarem direto no combate à doença. Eu queria saber como é que o senhor enxerga esse movimento e se, não sei, o que pode ser feito para melhorar pelo menos esse contingente, né? A gente sabe que há o Revalida, a gente tinha até pouco tempo mais médicos, um programa um pouco mais ativo no país, enfim, isso tudo faria diferença, né, nesse tratamento, né? Como é que o senhor enxerga essa situação? Como é que a gente consegue equilibrar essa conta, né, dos profissionais suficientes para atender a esses leitos que estão sendo abertos? É verdade, não dá, Ivan, para dizer que nós tenhamos poucos médicos no Brasil. Você viu o que eu acabei de te dizer. A França, 5.500, o estado de São Paulo, 13 mil. Então nós temos muitos médicos, não faltam médicos. É importante deixar isso claro. Claro, faltam médicos especializados. Esses médicos especializados, você demora tempo para formá-los. Nesse momento, o Ministério da Saúde, junto à AMIB, estão com um projeto que já está bem encaminhado e deverá ser lançado pelo ministro em pouco tempo, visando estimular a formação de mais especialistas
em terapia intensiva. Bom, mas vocês podem pensar, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Mas é muito importante que a gente se prepare para o pós-pandemia. Nós vamos continuar precisando muito da terapia intensiva, porque hoje muitas doenças que precisam da terapia intensiva não estão podendo ser atendidas. E isso vai criar, nesse momento pós-pandemia, uma situação inusitada em que nós teremos muitos pacientes com doenças graves, doenças oncológicas, que vão necessitar de cirurgias mais complexas ainda, porque nós demoramos no seu cuidado, pacientes com doenças coronarianas, onde se podia ter feito uma terapia mais simples no momento inicial e isso fosse postergado e acaba necessitando de cuidados mais complexos. Enfim, a pandemia, ela traz mazelas para o sistema de saúde muito importantes, que não são apenas a curto prazo, serão também a longo prazo. Doutor, para a gente encerrar, eu queria voltar aqui a um ponto, porque eu acho que ele serve de alerta. Quando o senhor falou sobre os jovens ocupando mais leitos de UTI, esse número tão impressionante, né, que motivou aqui inicialmente a nossa entrevista, o senhor falou que um dos motivos tem sido a presença desses jovens nos ambientes de trabalho, ou seja, um alto nível de exposição. Nem toda atividade pode promover o home office. O senhor acha o quê? Que faltou preparo por parte das empresas, tem faltado mais diálogo nesse sentido, para que isso possa preservar esses mais jovens que continuam se arriscando e se contaminando nesses ambientes de trabalho? Puxa, Sheila, isso é um ponto muito sensível e faz com que o nosso país seja muito peculiar em relação, por exemplo, a países do primeiro mundo, quando se fala em parada de circulação das pessoas, ou lockdown, como queiram falar. As nossas diferenças sociais tão profundas dificultam muito isso. Se você for avaliar, infelizmente, nas pessoas que morrem, o percentual é muito maior nas classes C, D e E do que nas classes A e B, porque as pessoas de nível social mais alto têm mais chance de se proteger, de ficar em casa, de fazer home office, por exemplo. Nós temos uma parcela muito grande da população, e aí inclui-se muitos jovens, que precisam sair de casa todo dia para poder ganhar o pão de cada dia, para poder colocar comida em casa. E aí, na minha opinião, é um papel do governo de criar condição social para que essas pessoas possam se proteger. A maioria dos países fez isso, o nosso país até fez isso no primeiro momento, mas deixou de fazer. Nós tivemos aí uma confusão muito grande de aprovação de orçamento, que fez com que se retardasse esse auxílio emergencial, que, na minha opinião, ele é indispensável para que se possa conseguir fazer um isolamento mais efetivo. Porque essa parcela de população, onde se incluem muitos jovens, se eles não tiverem uma contrapartida do governo para poder ter seu pão de cada dia, eles não têm como ser mantidos afastados, ser mantidos em casa. Eles vão ter que usar um transporte público precário, eles vão ter que estar na sua atividade, que geralmente envolve uma exposição e contato com outros. Enfim, do ponto de vista social, isso é muito complexo. No nosso país é muito difícil de resolver sem uma ajuda firme do nosso governo. Mas é sempre bom ter especialistas para tratar desses assuntos aqui, saber o melhor caminho, ter um pouco melhor a visão, né, da realidade, principalmente desses médicos aí tão necessários nesse momento, né? Então, eu agradeço ao senhor, doutor Ederlon Rezende, que foi presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, responsável por esse levantamento que a gente tratou aqui, pela entrevista, e na sua figura agradecer também a todos os intensivistas que estão aí na linha de frente e outros profissionais de saúde também ainda lutando contra esse vírus. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado, Ivan e Sheila. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um bom dia. Obrigada, bom dia.